mais uma Assembleia Geral Ordinária, esse ano diferente, né, em função da pandemia, dos cuidados que temos que ter, a questão dos protocolos exigidos pelo município. Vamos hoje realizar a Assembleia de forma diferente, mas com o cooperado sabendo que foi proposto para ele. A cooperativa, graças a Deus, se encontra muito bem, os números muito bons, crescentes, 30% em depósitos, quase 19% em operações de crédito, de crescimento somente esse ano. Nós esperamos fazer uma Assembleia diferente, porém com a tranquilidade sempre. Já vi aqui alguns associados até de outra cidade, o operário de Mariana veio, fez questão de vir, demonstrando o Cicobi e o Credimep, mais uma vez, a força dele e a questão da transparência, que é um valor tão importante para o nosso sistema. Senhoras e senhores, boa noite. O Cicobi Credimep tem o prazer de recebê-los na Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária de 2020. Seguindo as recomendações dos órgãos competentes de saúde nesse momento de pandemia, solicitamos que mantenham o distanciamento mínimo e façam uso da máscara durante todo o evento. Para iniciarmos as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, registramos a presença do presidente do Conselho de Administração, senhor Jackson Guerra Araújo, dos conselheiros fiscais Cássio Martins da Costa Araújo e Bruno Drummond Magalhães, do diretor administrativo financeiro, senhor Edgar Luiz Pena de Moraes, e do diretor de negócios, senhor José Soeli Ferreira. Não haverá composição de mesa nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária por medidas de segurança. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro
Convidamos para fazer a abertura da Assembleia Geral Ordinária e proferir a mensagem institucional o senhor Jackson Guerra Araújo, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credimep. Boa noite a todos. Se não fosse a pandemia, a gente gostaria de estar fazendo igual a gente sempre faz, né? Assembleia festiva, realmente no ideal seria com 700, 800 pessoas, a gente faz. Podemos afirmar que em 2019 o Sicoob Credimep avançou bastante em seu propósito de conectar pessoas para promover a justiça financeira e a prosperidade. Iniciamos o ano com um spread de 0,63 e terminamos com 0,56, abaixo, inclusive, da média do próprio Sicoob e das demais cooperativas de livre admissão. O resultado foi um incremento de mais de 53% no volume de operações de crédito realizadas e a inadimplência encerrou o ano com apenas 1,23, taxa muito inferior à média do sistema financeiro, que foi de 2,90. Essa combinação de volume crescente de negócios e baixa inadimplência foi responsável pela melhora de 16,6% no resultado da cooperativa. O reflexo de índices tão bons aparece nos expressivos números do balanço social econômico, que é quanto a cooperativa propiciou de economia para os associados em relação às taxas médias praticadas pelas demais instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Em 2019, para cada R$1 de resultado alcançado, a cooperativa gerou economia de R$ 5,36 para os associados. Ou seja, se não existisse o Sicoob Credimep, os associados teriam pago o equivalente a 79,1 milhões aos bancos e demais instituições financeiras somente no ano de 2019. Portanto, é fundamental que continuemos a busca incessante pela eficiência. Dessa forma, iremos atender cada vez melhor nossos associados, principalmente nesses momentos difíceis da economia pós-pandemia, em que toda a sociedade terá grandes desafios a enfrentar. Bom, esse é o recado, gente. Né? Isso mesmo. Em viver, verá. Eu comentei com eles aqui que nós fizemos todas as pré-assembleias. Por sorte, nós direcionamos em janeiro, na segunda quinzena de janeiro e fevereiro, nós fomos em todas as cidades. E a gente usava um discurso assim, quando a gente está falando da eficiência, mostrando os resultados, principalmente o fundo nosso, os nossos fundos, como é que estavam crescendo. A gente falava assim, brincando, mas era, né, a gente não tem bola de cristal, eu falava assim, a cooperativa está preparada, ela tem uma cultura responsável, ela está preparada para momentos de crise, né? A gente fala, se viesse tsunami, a gente brincava. E aconteceu, lógico que pesa todo mundo, né? Nós tivemos cooperados que tiveram alto impacto, né? Cooperados da agência de turismo, cooperados da área de lazer, mas o mundo está passando por isso, não é exclusivo do Brasil, não é exclusivo da nossa região, mas também há um sentimento que a gente está percebendo de algumas reflexões nesse momento de pandemia, e particularmente duas me chamaram a atenção. Há um sentimento maior de nacionalismo, ou de bairrismo mesmo. Eu moro em Nova Era, você sabe, cidade de 18 mil habitantes, e era muito comum as pessoas virem comprar aqui ou em Belo Horizonte, né? O que aconteceu com a pandemia? As pessoas estão dando valor ao bairro, à mercearia de bairro, e está vendo que vive bem, a diferença de preço não é tão grande, né? Posso ficar sem o Parma importado perfeitamente, né? E as pessoas estão vivendo e estão vendo o valor que devem dar ao bairro, à cidade, ao país, né? E o outro sentimento
é a importância do coletivismo, né? E que cidades que têm instituições fortes, como associações comerciais, como cooperativas, como em Minas tem a Unimed também, facilitaram muito a vida. No coletivo, 2 e 2 é 5, é 6, né? Então, a importância do associativismo, do cooperativismo também ficou clara agora com a pandemia, né? Bom, a sequência. Senhoras e senhores, vamos realizar a leitura do edital de convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Edital de convocação. Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba e do Circuito do Ouro, Sicoob Credimep. CNPJ número 01-644-264-0001-40. NIRI 31 40 00 19 81 2. O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Piracicaba e do Circuito do Ouro, Sicoob Credimep, senhor Jackson Guerra Araújo, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os 25.463 associados desta cooperativa em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas em sua sede na Rua Pedro Bicalho, número 70, bairro Novo Horizonte, neste município de João Molevade, estado de Minas Gerais, no dia 16 de julho de 2020. Em primeira convocação, às 16 horas, com a presença de 2/3 do número total de associados. Caso não haja número legal para instalação, deixa desde já cientes da segunda convocação para as 17 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 do número total de associados. Persistindo a falta de quórum legal, a Assembleia realizar-se-á, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença de, no mínimo, 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Pauta da Assembleia Geral Ordinária. Item A. Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, balanço geral, demonstração do resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Item B. Destinação do resultado do exercício de 2019. Item C. Uso e aplicação do FATS. Pauta da Assembleia Geral Extraordinária. Item A. Reforma parcial e consolidação do Estatuto Social com inclusão e alteração de artigos. João Molevade, 22 de junho de 2020. Jackson Guerra Araújo, presidente, Conselho de Administração. Iniciamos neste momento a Assembleia Geral Ordinária pelo item A do edital. Convidamos o presidente do Conselho de Administração, senhor Jackson Guerra Araújo, para iniciar as apresentações. Fala das expansões, né? Tema recorrente a todo ano, né? A cooperativa procurar crescer aí nas oportunidades que ela tem para poder cada vez mais dar um retorno para o associado. Esse é o mapa, né? Está lá também, só que tem novidades, né? Onde está é azul, aonde a gente tem a agência ou escritório de negócios, né? Amarelo é onde a gente tem associados. E o verde aqui é onde a gente não tem nem associados e nem agência, né, que são cidades pequenas, né? Mas a novidade esse ano é que o Banco Central revogou essa questão de poder ter associado em todo o Brasil, por causa justamente da afinidade. Você tinha um associado daqui, ele mudava para o Mato Grosso, mudava para o Nordeste, mas o vínculo dele é aqui. Então, hoje, com o digital, né, isso aí acabou esse problema. Então, o Banco Central mudou essa regra. O Credimep pode ter uma pessoa que morou aqui ou que gosta daqui, convidar uma outra pessoa lá no Mato Grosso, lá no sul do Brasil, para ser associado. Então, o campo ampliou bastante. E, principalmente, vocês viram, né, que com essa pandemia agora, como é que acelerou esse processo do digital, né?
E é uma tendência mesmo, acelerou aí 5 a 10 anos essa questão aí. Aqui, a agência em Belo Horizonte, né, no Lourdes, quem tiver, por exemplo, vocês vão muito a Belo Horizonte, às vezes resolver um problema, essa é uma agência compartilhada, 4 cooperativas no mesmo processo. Então, nós temos lá os nossos funcionários, a nossa gerência, nosso atendimento, mas o que foi bacana nisso? É um local que normalmente seria um aluguel muito caro, né, no bairro de Lourdes, e nós dividimos os custos entre as 4 cooperativas, né? O que foi cooperativas mais ou menos do mesmo porte. Então, aí vocês vão perguntar assim, mas chega uma pessoa lá e ela não é de nenhuma. Como é que é? Aí tem uma regrinha, né? Ela, na hora que ela pega coisa de senha, se ela é perguntado se ela é de alguma cooperativa. Se ela não é de uma e não é indicada por nenhuma, é uma regrinha. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2. Tá? Então tem funcionado muito bem, não tem problema nenhum de relacionamento. Cada um faz o trabalho dele à parte. As 4 agências que foram inauguradas, dia 18 de janeiro, inauguramos uma bela agência em Nova Lima, na praça perto da prefeitura lá. São Gonçalo foi em setembro, Ouro Branco em março, e agora era escritório e agora é agência mesmo, inaugurada, transformada esse ano para agência. E o Piaçu foi todo reformado, né, que é homenagem a São Nicolau, que foi um baluarte lá da nossa agência lá. Envolvimento com a comunidade, algumas missões, trabalho que nós fizemos, a palestra do Compare e Coopere, o programa Lean, parceria com o Sebrae, Semana de Educação, Semana ENEF, formação de conselheiros, transformação digital, Semana Global, Educação Empreendedora, Dia C, Patrocínio ao Esporte. Sempre casa cheia, o pessoal realmente foi bem prestigiado os nossos eventos, o pessoal gostou muito. Aqui, vocês escolheram, né, as entidades que foram prestigiadas aqui, né? Nós conseguimos naquela dupla perfeita, né, que é o cartão Sicoob, comprando no local que tem a maquininha Cipag. Nós arrecadamos 50% da receita desses produtos, então seria 160 mil e poucos, 80 mil distribuídos nessas unidades aqui. Ouro Branco ainda era escritório, foi um valor muito pequeno, nós juntamos com uma das outras cidades, acho que foi com Ouro Preto. Piaçu, João Molevade juntou com Molevade. Então, 23 mil para João Molevade, 4.500 para Piracicaba, Nova Era 4.600, 4.600 para São Domingos, os valores estão aí. Mariana destacar, homenagem ao meu colega aqui, 4.641. Esse ano também nós vamos continuar com as mesmas empresas que vocês escolheram. Foi mantido, né? 2 anos com a mesma entidade, né? Muitos detalhes sem saber. A maioria, 60% é hospital, 60% a 70% é hospital. Eu não sabia de pandemia nenhuma, então o que nós fizemos esse ano? Nós adiantamos o valor, fizemos uma simulação do que seria o nosso dupla perfeita, e agora que está precisando, não é no final do ano, né? Então, nós antecipamos para as entidades o valor da dupla perfeita, para comprar respirador, para comprar EPI, né, para essas coisas urgentes aí. Vou passar para o Zé e volto no final. Agradecemos as palavras do senhor Jackson. Convidamos o diretor de negócios, José Sueli Ferreira, para apresentar a evolução dos números e principais indicadores. Boa noite a todos. Agradecemos aqui a presença dos associados. Esse tempo de pandemia, a coisa foi bem diferente. A gente faz sempre as assembleias festivas com muitos participantes, mas é o momento atual que a gente vive. E se Deus quiser, o ano que vem nós vamos fazer uma assembleia bacana, como todos os anos. Nós vamos apresentar os números. Eu vou ser bem rápido, porque esses números já estão aí, que vocês receberam e já disponíveis pelo Sicoob. Mas eu vou estar fazendo um paralelo com os números que nós fechamos no primeiro semestre, em 30 de junho. E graças a Deus, mesmo em tempos de pandemia, a evolução nossa tem sido muito boa, evolução assim, até surpreendente do lado positivo.
Então, nós começamos aqui com o número de associados, nós fechamos o ano com 24.304 associados, tivemos um crescimento de 11,76%, 2.558. Fechamos junho com 25.430 associados. Isso dá um crescimento de 4,63%, que é bom nesse tempo, nessa dificuldade, então a gente continua evoluindo em número de cooperados. Isso está refletindo muito também nos demais indicadores, dos demais números que nós estaremos mostrando aqui. Operações de crédito. Nós tivemos, Jacques já adiantou aqui, um crescimento muito bom no ano, 53,59%. Fechamos o ano com 265 milhões. E com uma provisão que cresceu numa proporção menor em relação ao crescimento das operações. Isso é a qualidade das nossas análises de crédito, do sistema que hoje o Sicoob disponibiliza. Então, não tem mais jeito de fazer operação que não enquadra dentro do perfil da qualidade do crédito. E, em junho, nós fechamos com 316 milhões de operações. Isso dá um crescimento de 18,8% no semestre. E agora, nós estamos aí com o Pronamp, acho que todo mundo sabe que é o Pronamp, tinha que ajustar o sistema do Sicoob, e ele abriu segunda-feira e terça à tarde fechou. Mas nós conseguimos, trabalhando esses 3 dias aí, até 9 horas da noite, nossas equipes todas, nós liberamos 150 operações, 13 milhões, e temos na mesa mais cerca de 10 milhões que agora os recursos acabaram, mas tem notícia boa, o Congresso já está praticamente definido com a área econômica de dobrar esse recurso. Então, nós vamos atender ainda muitos, são os pequenos e médias empresas, que é uma linha governamental que dá um suporte muito bom nesse momento de pandemia. Inadimplência, nós fechamos um ano com 1,23, mercado 2,90, então menos da metade, quase um terço. E a inadimplência foi 3.268.000, e nossa provisão 10.491.000, com um índice de cobertura de 3,21. O que é esse índice de cobertura? Eu pego a minha provisão, eu consigo pagar 3,21 vezes a inadimplência dela. Então, isso dá uma margem muito grande. E nós fechamos junho com 0,94% de provisão. Então, melhoramos mais ainda junho. Inadimplência. Provisão aumentou, porque a gente é proativo, então ela aumentou, mas proporcionalmente a carteira, melhorou o índice de cobertura também em junho, mas o índice de inadimplência caiu para 0,94. Evolução dos depósitos, 340%, foi fantástico também. Os depósitos aqui eu não peguei o número de junho, porque eu peguei o ativo, e é proporcional ao ativo, mas tivemos um crescimento espetacular. E principalmente, aqui, gente, no depósito à vista. Esse aqui cresceu muito, porque como a queda do juro caiu muito, e as empresas estão acreditando muito na cooperativa, também as pessoas físicas, mas principalmente as empresas, esse depósito à vista está na faixa hoje de 140 milhões. E aqui o RDC, nós fechamos em 674, me parece. O depósito total, 674. Então, me fugiu agora o número certinho de depósito à prazo. Mas nós estamos com 684, né? Nós fechamos o último. Patrimônio líquido. Fechamos um ano com 91,8%, 23,65%. Crescemos 17% no ano. Já fechamos junho com patrimônio líquido de 102 milhões. Então, tivemos um crescimento aqui de 11% já, só no primeiro semestre. Ativos totais. Fechamos o ano com 590 milhões, tivemos um crescimento de 39,10%, 166 milhões no ano. Muito bom, não é? Mas junho, nós já crescemos 161 milhões.
nós fechamos junho com 750,5 milhões. Então, tivemos um crescimento de 161 milhões. Isso prova a credibilidade, a confiança dos associados na cooperativa. As pessoas, mesmo com juro baixo, estão aplicando aqui ou deixando em conta, porque a opção de investimento hoje é difícil. Né? Renda variável, aí, que é bolsa, um negócio sobe e desce danado, né? A bolsa está num patamar, subiu muito nesse momento, então o risco é grande, e o brasileiro ele é bem conservador. Mas estamos 30 de junho com 751 milhões. Né? 3/4 de 1 bi. Nosso sonho é chegar a 1 bi mais rápido. A gente até conversava hoje com o Jackson sobre isso. A gente não sabe o segundo semestre, porque agora vai passar a pandemia, muita gente vai investir. Então, a gente não sabe se vai manter esse crescimento. Nós vamos fazer todo o possível para continuar nessa evolução. As sobras brutas, né? Fechamos o ano com 16 milhões e 700, 16,59%, e crescemos 2,38 milhões em relação a 2018. E fechamos junho com 10 milhões e 180. Então, o resultado do primeiro semestre representa 61% do resultado de 2019. E por que isso? Não é que nós estamos aumentando taxa, não, pelo contrário, juros caíram, tarifas estão congeladas há muito tempo, algumas tarifas caíram, é a alavancagem dos negócios, o crescimento, a evolução de negócio nosso tem proporcionado boas receitas, e a gente tem um controle muito bom da eficiência administrativa, o Jackson falou bem, das nossas despesas administrativas. Aqui a gente apresenta a rentabilidade patrimonial, é o resultado pelo ativo, quantos reais de lucro em relação a cada real de patrimônio. Então, fechamos o ano com 18 e 21, um pouquinho abaixo de 2018, mas notem que a gente mantém aqui uma escala entre 15 e 21. 2018 foi um ano excepcional em termos de resultado, 18 para a cooperativa é excelente, e isso instituições financeiras, poucos, eu não sei se o Thiago aí tem esses dados, eu não pesquisei aqui, mas é bem um pouco abaixo, né? A diferença no Brasil hoje, Itaú, por exemplo, o primeiro semestre é 17. Itaú 17, então 18 e 21. Então está muito bom o indicador rentabilidade, porque a gente não pode ter uma rentabilidade tão alta, senão nós vamos penalizar os associados. O spread, que o Jacques falou, o spread global. O que é spread, gente? Spread é a diferença entre o juro que eu pago para o aplicador e o juro que eu cobro do tomador. Então, cooperativa, o spread nosso vem caindo, está até na apresentação do presidente. Isso demonstra a competitividade da cooperativa, que a gente tem condições excepcionais. Então, a Credimap fechou o ano em 0,55. Aqui eu tenho aqui o Sicobi, Secringe, 0,65. Depois, o Sicobi Nacional, quase 75. E 0,78 livre admissão. Então, dentro do Sicobi, que já os prédios são muito inferiores aos bancos, o nosso é o menor. Isso é a eficiência administrativa nossa. Nós temos capacidade de ter taxas altamente competitivas. Então, a minha parte era isso aí, eu agradeço, né? E o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer uma assembleia muito bacana. Agradecemos as exposições do senhor José Sueli e convidamos o diretor administrativo financeiro Edgar Luiz Pena de Moraes para a apresentação do papel do cooperado e da cooperativa e da tecnologia do Sicobi. Boa noite a todos aí, obrigado pela presença, indistintamente, mas um agradecimento especial ao cooperado lá de Mariana, né, deslocar essa distância toda nesse cenário, né, muito obrigado mesmo pela presença. Bom, gente, o papel do cooperado da cooperativa é uma relação que a gente sempre comenta, porque ela tem que ser cada vez mais forte e estreita. A cooperativa ela tem por missão gerar soluções financeiras para os seus associados, lembrando sempre que essas soluções elas têm que ser adequadas e sustentáveis, em outras palavras, né, bom para ambos, bom para o cooperado e bom para a cooperativa. Né, porque se tiver bom só por um lado da relação, não vai funcionar. Alguém vai sair perdendo. E a nossa parceria, nas palavras do Jackson,
sempre usa, tem que ser ganha-ganha e é ganha-ganha efetivamente. Esse ano temos como novidade até de ilimitada para pessoa física, tá? Para quem usar os canais digitais, falando de tecnologia, como o Zé já adiantou, e vocês vão ver a importância da utilização da tecnologia na eficiência administrativa que o Jackson já abordou e que o Zé Sueli reforçou. Tá? Então, pessoas físicas que fizerem suas transações de TED pelos canais Sicoob Net e Mobile não pagam nada. Gente, isso representa aproximadamente, aliás, um pouco mais de R$300 mil que ficam no bolso do associado. Então, a cooperativa deixa de ter essa receita, devolve para o associado por meio dessa isenção. Agora, como que a cooperativa pode fazer isso? Sendo eficiente. Eu vou mostrar lá na frente de onde saiu esses R$300 mil. A portabilidade salarial ela não é necessariamente uma novidade, a gente já trabalha com ela há algum tempo. A novidade é a inserção da TED ilimitada nesse pacotão de benefícios aqui, que já contava com tarifa zero de manutenção, cartão sem anuidade, taxas especiais para financiamentos e empréstimos. Tá? Então, a TED ilimitada passa a compor esse pacote da portabilidade. Quem de vocês ainda que for assalariado, não recebe, ou conhecerem alguém que seja assalariado, convidem para participar aí desses benefícios da nossa cooperativa. Tem também para sócio de pessoa jurídica, tá? O mesmo pacote de benefícios, com TED limitada inclusive. Isso vale para profissional liberal também, produtor rural, isso tem que ter um faturamento mínimo de R$5 mil. Tem alguns outros requisitos que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas quem se interessar ou conhecer, quem possa se interessar, peça para procurar uma das nossas agências aí para se inteirar. Essa é uma parceria importante, o Jackson vai dar mais detalhes dela na sua segunda parte da apresentação. É uma parceria com a Sociedade Garantidora de Crédito. Ela é uma associação sem fins lucrativos que propicia, que presta garantia em favor do associado. Daquele associado que às vezes não tem uma garantia para prestar, ou às vezes tem alguma dificuldade em comprovação de balanço, essa sociedade ela presta garantia em favor do associado, permitindo que, eventualmente, quem não tivesse acesso ao crédito, pela ausência de garantia, possa acessar algum crédito com uma certa facilidade. É muito simples associar a essa associação, e aí ela presta, lógico, a troco de uma pequena taxa, uma garantia para o associado obter o crédito junto ao Sicoob Credimap. O Jackson vai dar mais detalhes disso lá na frente, mas é uma parceria muito importante, que faz também, como o Jackson falou, né, a cooperativa cumpriu o seu papel na ampliação do crédito. Falando um pouquinho sobre o prisma do cooperado, a importância do associado, né, usar todo o nosso sistema, esse sistema que propicia tantas vantagens. Quem acredita nele, como o associado de Bela Vista de Minas, Paulo Júnior, né, que durante a campanha do Sicoob Transforma Sua Empresa adquiriu alguns produtos financeiros e foi contemplado aí no sorteio com R$50 mil para ele aplicar esses recursos na sua empresa, e também fez uma ação de caridade lá, distribuiu aproximadamente, eu acho que algo em torno de 1.000 cestas básicas para pessoas carentes em Bela Vista de Minas. Então ele acreditou, tornou-se um parceiro da Credimap, e aí foi beneficiado, além, né, daquilo que a própria relação proporciona, com esse bônus adicional aí de R$50 mil. Temos também essa felizarda de Barão de Cocais, da campanha da poupança premiada, aplicou na poupança do Sicoob Credimap, foi contemplada no sorteio com R$2 mil, que é um bom prêmio, mas o melhor estava por vir e estava reservado para essa associada de Alvinópolis. Ela ganhou uma mobília completa para casa, né, geladeira, fogão, televisão, PlayStation, e ainda, como um bônus mais do que especial, um carro 0 km. Então, vocês possam imaginar a felicidade da pessoa que aplicou na poupança do Sicoob Credimap e foi contemplada, né, teve esse retorno que a gente nem sabe quantos anos levaria se ela para adquirir todos esses bens com a rentabilidade da poupança, né? Então, é algo muito significativo para ela. Pessoa muito bacana, muito bem empregado esse prêmio. Falando um pouquinho da tecnologia, a importância dela na eficiência, como já mencionado aqui pelos colegas, nós tivemos aqui no ano passado, né, vocês já conhecem os 35 centavos que a cooperativa retorna para o associado por meio dos pagamentos pelos canais digitais, mais de R$500 mil devolvidos para os associados com esses 35 centavos. Né? Então,
Eu falei lá atrás dos 300 e poucos mil, mais aqui esses 524 mil de devolução para o associado, a gente soma aí 900 mil reais, quase R$1 milhão, retornando para os associados, um recurso ficando na mão dos associados com esses dois passos, né, essas duas propostas simples da cooperativa que funcionam muito bem, propiciou um crescimento aí de 34% em relação ao ano anterior. Por que isso é fundamental? Eu não sei se, por exemplo, o Kleber, eu sei que está sempre presente aí nas assembleias, alguns outros aí que possam se lembrar. Ano passado eu falei que o nosso objetivo era chegar a 90% de uso desses canais. A gente bateu na trave, né, 89%, mas é um número muito significativo. Se você considerar que cresceu 5%, é muito representativo, vocês vão ver por quê. No ano de 2018, nós gastamos aqui mais de R$1.300.000 com custo de movimentação de dinheiro em espécie. E aqui, gente, eu estou falando só de 3 custos, tá? Aquisição e manutenção de terminais de autoatendimento, seguro de valores em cofres, e olha isso aqui, quase R$700 mil só com o transporte de valor, tá? De dinheiro. Então o dinheiro, gente, está muito caro para as instituições e vai ficar mais caro ainda. Tem um movimento grande do Banco Central para acabar efetivamente com o dinheiro. Os custos aumentaram recentemente de maneira muito significativa e é um custo que vai naturalmente, o associado vai ser repassado para o associado, quem estiver movimentando dinheiro em espécie. Então, assim, isso tem que, o quanto antes a gente pôr na cabeça que, olha, o dinheiro vai acabar e a gente procurar se adaptar, o associado vai naturalmente reduzir o seu custo e reduzir o custo da cooperativa. E usando também, novamente, as palavras de Jacques, a cooperativa vai reduzir o custo do associado, que reduz o seu custo, né? Então, quem reduz o custo da cooperativa, a cooperativa reduz o custo do associado. Então, eu falei do ano de 2018, mas aí, então, nós tivemos aquela evolução de 84% para 89%, e olha o quanto que a gente economizou. Aí passou para pouco mais de R$1 milhão, que ainda assim é muito caro, porque eu falei de 3 custos aqui, mas tem vários outros custos envolvidos nesse processo, tá? Então ele é muito maior. Oi? Vários outros custos não estão aqui. Eu peguei esses 3 que são 3 relevantes, impactantes e fica fácil da gente compreender e visualizar. Então, vocês lembram que eu comecei falando lá dos R$300 mil que a gente economizou de TED, a gente tirou daqui. Então, quando reduz o custo da cooperativa, quando a gente consegue ser eficiente, é natural que a gente vai reduzir o custo do associado, né? Então, quanto mais a gente usar a tecnologia, que como o Jackson falou também, esse processo, né, essa pandemia cenário que a gente está vivendo, acelerou por parte de vários aí a utilização da tecnologia, vocês veem que é muito benéfico. É benéfico para a cooperativa, naturalmente vai ser benéfico para o associado. Então, com a gente fortalecendo essa relação, né, a cooperativa cumprindo lá atrás a sua missão, fornecendo soluções financeiras adequadas e sustentáveis, volto a falar, para os seus associados. E o associado acreditando na cooperativa, nós vamos atingir nossa visão, que é ser reconhecido efetivamente por cada um de nós, associados, como ter na cooperativa a sua principal instituição financeira. Okay? Obrigado a todos pela atenção aí e boa noite. Agradecemos as palavras do senhor Edgar. Convidamos, novamente, o presidente do Conselho de Administração, senhor Jackson Guerra Araújo, para a apresentação do Prêmio Nacional de Gestão, do Resultado Social Econômico, Vantagens da Cooperativa e as Diretrizes 2019 e 2020. São comparativos dos últimos 3 anos dos 4 principais indicadores de investimento aí. Então, a média do índice Ibovespa, né, das ações, o dólar, o nosso RDC da cooperativa e a poupança. Né? É um comparativo dos últimos 3 anos. Realmente, se a gente analisar o 3 anos é curto prazo, o Ibovespa está ganhando. Né? O Ibovespa ele subiu muito no último ano aí, né? No 2019, ele subiu bastante. Então, ele está realmente ganhando. O segundo aqui, então o Ibovespa é esse aqui, o azul é o nosso RDC, essa linha aqui, crescimento. O verde é o dólar dos últimos 3 anos e aqui a poupança. Aqui, ó, Ibovespa deu 67, o nosso RDC 11, o dólar 9, a poupança 5,42. Só que, quando a gente faz a comparação, não de 3 anos, mas um prazo maior, de 19 anos, considerando 2001 a 2019,
olha a diferença. Por quê? A bolsa, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas ela tem momentos de queda constante também, ao longo dos 19 anos. E ao longo dos 19 anos, o nosso RDC, principalmente quando a Selic estava maior, ele descolou muito. Então, olha aqui, se a gente considerar a rentabilidade líquida do nosso RDC mais as sobras, o associado que aplicou lá em 2001, ele teve 725% de ganho. No índice de Bovespa, 344, a metade, menos da metade. Poupança 93 e o dólar, ele decresceu comparando 2001 para cá. Né? Então, a gente sempre tem que comparar no longo prazo. As ações estão muito boas, mas estão boas no curto prazo. Né? Então, é um comparativo que a gente faz aqui para vocês. Aqui, nossas taxas, dois produtos, o cheque especial e o crédito consignado, comparando com os 5 maiores bancos. Né? A diferença também foi muito boa. Cheque especial pessoa física, a média nossa, 4,33. Os bancos aqui variam a maioria em 8, a Caixa em 6, a maioria acima de 8. Itaú maior, 8,52. E o crédito consignado, igualmente, pessoa física, o nosso 1,44 de média, enquanto os bancos... Aqui a diferença não é tão grande, porque um crédito consignado é um crédito mais seguro. Mas se a gente analisar esse 0,3 aqui no universo de 72 meses, dá uma economia muito grande para a pessoa. A gente lembra também a vocês que aqui não é necessário a pessoa ser associada. Então, se vocês têm um amigo, uma pessoa que trabalha com vocês e tal, que vai pegar um crédito consignado, podem indicar a cooperativa que vocês vão ajudá-la a economizar recursos aí. O resultado socioeconômico, eu acho que a razão de existir da cooperativa está aqui. Na minha fala, na mensagem eu falei, mas vamos atentar para mais detalhes aqui, né? Economia nossa, o Credimap, o que é as taxas praticadas e a taxa média do Sistema Financeiro Nacional. Isso aqui a gente colhe no site do Banco Central. Viu? Isso aqui é o Bancob, faz esse cálculo para nós aqui. Eles pegam e mandam quanto que a cooperativa economizou para o associado no final. Só de juros, economizamos 37 milhões. De tarifas, nós economizamos 6 milhões e 590. De consórcio, nós economizamos 27.811. De captação, que é aplicação financeira, nós economizamos para o associado, rendemos mais para o associado, 667 mil. E de adquirência, maquininha do cartão, nós fizemos uma economia de 17.740 para o associado. Total, 62 milhões, mais os 16 milhões que nós tivemos de sobra, 79.185. Esses 79 milhões dividido por número de associados que a gente tinha no final do ano, 24.285, dá uma economia de mais de 3.261. Ou seja, em média, cada associado operando na cooperativa economizou R$ 3.261, né, do cooperado. Além dos 79, ainda teve esse aqui, que foi a boleta que o Edgar falou, mais de R$500 milhão, 524 mil na conta associada. Todos os salários pagos, encargos, treinamentos para os funcionários e doações e patrocínio 231. Ou seja, aqueles 79 mais esse 10 dá 89 mil, quase 90 milhões. Se não existisse a cooperativa, esses 90 milhões aí ficariam nos bancos aí perdidos aí. Então, fez uma economia muito grande. Ou seja, se a cooperativa deu uma sobra de 16 milhões e 600 e deu uma economia de 79, fora aqueles 3 que eu nem coloquei, ou seja, para cada R$1 de resultado, nós geramos uma economia de R$ 5,36 para o associado. Isso mostra a atratividade da cooperativa, que ela está no caminho certo, que ela tem que ser boa para o associado. No dia a dia dele, ele tem que ter taxa baixa, tem que ser atrativa para ele, tem que ser rentável para ele, como sócio, ele ganhar uma sobra, e tem que pensar na cooperativa também, na sustentabilidade, na perenidade dele. Então, quando a gente propõe a distribuição de sobra, a gente não pode pensar só numa vertente, a gente tem que pensar nas 3. No cooperado como sócio, na rentabilidade dele,
no cooperado, como o dia a dia dele, cooperativo ser eficiente, ter taxa boa para ele, por isso ela tem que ter custos baixos, e parte da sobra indo para ela também, ela ajuda ela no dia a dia, e a perenidade da cooperativa no longo prazo. Por isso que essa cultura responsável de fazer as coisas uma escadinha, assim, igual boca de jacaré que a gente fala, né? É que é o grande segredo da cooperativa. Essa cultura que vocês sempre consideram, a gente aprovam esse modelo de a gente ir crescer gradativamente. Temos que pensar no cooperativismo no longo prazo, melhorando aos poucos, igual o japonês, melhoria contínua, né? Aqui, para provar que nós realmente estamos no caminho certo, temos a FNQ, né, Fundação Nacional da Qualidade, tem uma escola, tem uma premiação, que é lá em Brasília, das cooperativas que participaram desse programa, né? No Brasil todo tem cooperativas, e assim, é super rigoroso. Eles vêm aqui na cooperativa, é gente do sul do país que entende cooperativismo na veia, que vem e quer saber como é que é isso, como é que é o balanço socioeconômico, como é que vocês fazem, como é que vocês evidenciam isso. Ficam aqui 2, 3 dias, não pode nem almoçar com a gente para não falar que está ficando amigo, não almoça de jeito nenhum, são profissionais mesmo. E esse ano a cooperativa conquistou o 3º lugar, medalha de bronze lá em Brasília, foi muito bacana. Sabe? Aqui o presidente da OSENG, né, de Minas Gerais, e aqui o representante da OCB de Brasília, o Renato. E foi assim, uma premiação muito bacana, porque mostra o lado da gestão, né, que a gente está fazendo a coisa certa, nós estamos procurando as ferramentas adequadas para inovar, para crescer de forma segura. Diretrizes. Falaram que esse homem parece o Walter Margarida. Quem conhece o Walter Margarida? Tem ninguém de Piracicaba aqui não, né? Parece mesmo. Walter Margarida é um associado fundador nosso, fundador da confecção lá de Santa Maria. Bom, aqui as diretrizes, antes só as diretrizes de 2019, eu vou falar só que não conseguimos, porque senão vou ficar muito repetitivo. Aumentar em 3.600 o número de cooperados. Esse índice ainda não conseguimos em 2019, ficamos com um pouco mais de 2.500, que foi um índice bom, mas nós temos condições. Bom, esse ano não tem jeito, porque é da pandemia, ninguém está fazendo visita e tal, não tem jeito. Mas nós vamos perseguir esse número, porque a gente tem condição de crescer esse patamar aí. E é até bom que você tenha uma meta difícil mesmo, né? Aqui, então, as diretrizes de 2020, abertura de escritório de negócio na região sul de BH e viabilizar o PA de Ouro Branco e Ponte Nova. Nós devemos abrir em setembro, em função da pandemia, nós estamos adiando um pouquinho a inauguração, que é ali no bairro, é considerado bairro Estoril, mas vocês que vão muito a Belo Horizonte vão saber. É na Barão Homem de Melo, quase com Raja Cabalha, onde tem uma rotatória da entrada do Buritis, ali perto. Nós vamos montar uma agência sem caixa. Sem caixa. Por que sem caixa? Enquanto o interior aqui, Molevade, Nova Era, todas as cidades nossas do interior, a gente tem uma autenticação média de 2.000 autenticações mês, não é isso? Por caixa, 2.000 autenticações mês por caixa. Em Belo Horizonte, naquela compartilhada lá, gente, é 100 autenticações mês, considerando todas as 4. Ou seja, o Belo Horizontino não vai na agência. Ele não vai pegar o carro dele, não vai. Ele paga tudo pelo mobile. Então nós vimos isso. Então, para que nós vamos, né, montar caixa em Belo Horizonte? E, gente, quem acompanha Valor Econômico, vocês devem ter visto, nos Estados Unidos já funciona isso desde a década de 80. O comércio, o Paulo Guedes está preparando isso, vai ser usado para troco. As pessoas em vez de pegar dinheiro no ATM, com a entrada do Open Bank, vocês vão pegar o dinheiro no comércio. Então, com o celular de vocês, a loja tem o QR Code, você fala, quanto você quer de troco? Os trocos vai ser pequeno, é R$200. Quer 200? Você passa o celular assim, o comerciante vai desentregar os R$200, vai cair o dinheiro na conta dele, e ele vai ganhar R$1 e pouquinho, alguma coisa, R$1,40, R$1,50 aí, para uma transação dessa. Isso vai ser bom, porque para o comerciante, ele quer aliviar
o dinheiro para não correr risco de assalto. Por outro lado, o ATM é muito caro. O Edgar mostrou para vocês aqui, o seguro, tanto de coisa que... Cada transação de ATM é R$7, né? Então, vai cair o custo aí a 1 e pouco e bom para o comerciante. Então, em função dessas mudanças, nós já estamos prevendo que não vamos ter caixa em Belo Horizonte. Vai ser uma unidade totalmente digital, desse local que eu falei. Viabilizar o PA Ouro Branco, nós já viabilizamos e já inauguramos dia 19 de junho. Ponte Nova é o escritório de negócios, está sendo viabilizado também, está funcionando, quem conhece Ponte Nova aqui, numa galeria Calçadão, é uma agência provisória, um espaço pequeno, um escritório de negócio mesmo. Nós já estamos com mais de 6 milhões de negócio lá em Ponte Nova. Aí, batendo aí em 10 milhões, a gente vai procurar um local melhor para montar uma bela agência, porque Ponte Nova, gente, tem bastante coisa, agronegócio principalmente. É uma cidade assim, que é muito promissora para o Cicobi Credimep. Essa cidade aqui, ó, número 30 aqui, a beiradinha aqui. Atingir mínimo de 650 milhões de ativos. O Zé Sueli falou, nós já alcançamos 750. Hoje nós não esperávamos crescer desse jeito, não. Mas é por quê? Porque com a pandemia, as pessoas pegaram e engavetaram os projetos. E aí colocaram as economias na cooperativa, né? Mas eu acho que no segundo semestre vão voltar aqui os projetos, as pessoas vão voltar a investir. Acho que não vai crescer tanto assim, não, mas crescemos muito bem. Aliás, o Cicobi todo cresceu muito bem. Alcançar uma rentabilidade mínima de 3,2 sobre ativo, nós alcançamos 3,9. Permanecer entre as 10 maiores cooperativas de Minas. Nós fechamos 2019 em 7º, fechamos nesse semestre agora em 6º. Mas colada na 5ª, vai dar para a gente passar em 5º em Minas, entre as duas, considerando as 3 centrais. Secrenge, nós somos 3º lugar. Considerando a Secrenge, considerando a Cred Minas, considerando a Unicred, hoje nós somos a 6ª, mas podemos chegar em 5º até o final do ano. Manter a classificação em baixo risco de junta central, falei até agora de crescimento, mas igualmente importante, crescer com controle, né? Aquela história do Davi e Golias, né? Golias muito grande, mas é importante crescer com controle, e a cooperativa sempre permanece em baixo risco, aqueles índices de liquidez, inadimplência, é importante isso. O nosso mantra aqui, ó, propiciar melhores tarifas e taxas aos cooperados que reduziram o custo e risco da cooperativa, julgar aberto com o cooperado às vezes leva muito dinheiro, aí esse custo está sendo alto para a gente explicar para o associado que isso gera custo. E se o associado está gerando prejuízo, tem que falar com ele, olha, infelizmente você está gerando prejuízo para os outros. Nós não podemos, não tem que cobrar um valor aqui do seu depósito. Então, a gente olha, tem que olhar conta a conta, porque um cooperado não pode dar prejuízo para os demais, né? Então, a gente faz uma gestão sobre essa parte também. Renovar e ampliar a parceria com o SEBRAE, associações e sociedade garantidora. O SEBRAE, a Academia Lean, que nós falamos, projeto super bacana, dela para o Tiago Lacerda aqui, que visa o quê? Dar um norte para as empresas que às vezes estão precisando de uma orientação, uma indústria, comércio. Então, nós temos uma parceria muito bacana, baseada no modelo Kanban, modelo Kaizen, modelo japonês, melhoria contínua. Teve depoimentos de comerciantes aqui que fizeram economia, comerciante não, industrial, fez economia de 300, 400 mil no ano em função dessa parceria. Associações comerciais, as capacitações, né, que a Edmep ela paga o treinamento para o associado, ele jogando o valor do treinamento do capital. E aquela novidade, sociedade garantidora, que o Edgar mostrou naquela foto, isso aqui parece que nós estávamos prevendo, nós estamos antecipando uma coisa muito mais bacana ainda, que é o FAMP, eu vou falar um pouquinho. Sociedade garantidora é o seguinte, nos deixa assim, um pouco angustiado de não poder atender pequeno,
às vezes, que agora nós estamos atendendo até muito bem por causa do Pronamp. O que acontece? O pequeno, às vezes, que vinha aqui não tinha nada para oferecer, o MEI, por exemplo, e tal, que não tem os índices bons, aí ele tem um score muito alto, aí na hora que o sistema tira, a taxa de juros dele era muito elevada. E aí nós fizemos parceria com a Sociedade Garantidora, que é uma iniciativa até italiana isso, funciona muito bem na Itália, no Paraná do Brasil também funciona, e tem uma de Sociedade Garantidora de Valadares, que é aquela senhora que estava na foto com a gente ali. Aí a sociedade garante 80% de honra. Se o pequeno não pagar, a sociedade honra até 80%. Então estava funcionando muito bem, estava funcionando a cooperativa, mas tinha um boato que o SEBRAE iria voltar com o FAMP, é um fundo de amparo que funciona nessa mesma condição, de 80%. Só que o SEBRAE tem muito mais capacidade do que a própria sociedade. A sociedade funcionou muito bem, está funcionando muito bem, mas se o SEBRAE entrar, o SEBRAE tem um fundo muito maior, né? Então, o sistema do Cicobi já está preparando para poder fazer. A notícia é que, a partir de agosto, vai vir o FAMP aí. Sabe? A sociedade vai ter que se reinventar. Nós, inclusive, assinamos o contrato. A sociedade garantidora vai ter que se reinventar de tentar pregar as brechas aonde que o SEBRAE não cobre, né, Zé Solim? Mas deve ser feito assim também. Melhorar a eficiência administrativa por meio do crescimento das vendas dos produtos. Gente, isso é muito importante. A gente sempre tem uma compare e coopere, o Tiago ele menciona numa delas a fase seguinte: comprar pão na padaria. Você vai comprar pão na padaria do vizinho? Comprar na sua padaria, né? Porque esses produtos aqui, ó, todo mundo faz uso dele em um determinado momento. Ou alguém vai ter previdência, vai ter CIPAG, seguro, cartão. E os produtos nossos, gente, são muito bons, muito competitivos. Só que às vezes a pessoa vai em outro banco, faz, não sei porque, e não olhou na sua cooperativa, né? Então a gente tem condições de cada vez, igual o japonês, melhoria contínua, melhorar, vender mais dos nossos produtos, saber, por exemplo, uma crítica, às vezes o associado faz uma crítica, eu não gostei desse determinado parte do seguro. A gente levar a Brasília, ó, isso tem que melhorar, né? Isso tem que melhorar. Aqui nós não tinha Covid, não cobria Covid, né? Agora cobre, né? Numa reclamação que fizemos, cobre Covid também, o seguro. Então, a cooperativa ela é para isso, é para aceitar críticas mesmo, e tal, o que não está funcionando, para melhorar. Mas nós entendemos, as avaliações que nós temos, é que os nossos produtos têm melhorado ano a ano. E a 10ª, colocar em funcionamento as 3 usinas fotovoltaicas que irão gerar 100% de energia consumida. Aqui, até mês passado, Nova Era estava com 100% da energia fotovoltaica, na PAI, lá do telhado da PAI. Aqui, Molevade estava com 100%. E São Gonçalo ainda estava com 75%, 75%. Mas o Ricardo já me deu notícia aqui que a CEMIG já aprovou 100% para São Gonçalo. Então, provavelmente, as próximas contas nós vamos ter o máximo de aproveitamento da fotovoltaica. Lembrando que a nossa energia, antes da fotovoltaica, era algo em torno de R$28 mil para essas agências todas, 20 agências que a gente tem. Então, vai cair bastante. Uma ideia bacana que nós tivemos, a gente brinca, né? Criar valor compartilhado. É isso. Que a gente economiza energia e ajuda a PAI pagando energia elétrica dessas APAIs, né? Agora, a distribuição ao Conselho Fiscal. Agradecemos as palavras do senhor Jackson. Convidamos agora o coordenador do Conselho Fiscal, senhor Cássio Martins da Costa Araújo, para a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Boa noite a todos. Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do MED Piracicaba e do Circuito do Ouro, Cicobi Credimep, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, após examinar o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e contábeis e o relatório da administração,
relativos ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, com base no parecer dos auditores externos da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, CNAC, declara que os atos da administração representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da cooperativa. O parecer do Conselho Fiscal é favorável e recomenda que os documentos supracitados sejam aprovados pelos senhores cooperados em Assembleia Geral Ordinária. João Malevade, a data de hoje, né, que era para março. Então, é isso aí. Obrigado, boa noite a todos. Agradecemos ao senhor Cássio. Pedimos ao senhor Edgar Luiz Pena de Moraes, diretor administrativo financeiro, que conduza a votação do item A. Vamos lá, gente. Tudo que foi apresentado até agora é aquele item A do edital, né? Então, a prestação de contas do Conselho de Administração e agora o parecer do Conselho Fiscal recomendando a aprovação dessas contas, né? Declarando a assertividade, né, da documentação, do que foi apresentado, dos números da cooperativa e recomendando a aprovação, que a gente tem que fazer de forma solene. E, em função do caráter, né, impeditivo da matéria do representante do Conselho, eu queria convidar aqui um associado, de repente, Lara, por favor, para substituir, neste momento dessa votação desse item específico, por se tratar da aprovação das contas do Conselho de Administração, substituir na presidência dessa solenidade o Jackson Guerra. Então, a Lara vai ser a nossa presidente interina. E, diante disso, eu coloco sob apreciação dos senhores presentes da Assembleia essas contas que foram apresentadas com o parecer do Conselho Fiscal. Quem é favorável à aprovação das contas, dos números, da prestação de contas da cooperativa na forma em que foi apresentada, permaneça como está. Contrários? Abstenções? Então, fica aprovado por unanimidade. Agradeço a Lara aí a representação neste momento e aí eu convido o Jaco para retomar a presidência da solenidade. Tá? Devolvo para o cerimonial. Passamos agora às deliberações relativas ao item B do edital, destinação do resultado do exercício de 2019. Convidamos o senhor Jackson Guerra para a apresentação. Igual foi proposto lá nas pré-assembleias que realizamos, não mudamos absolutamente nada do que foi proposto lá. Então, o resultado foi 16.728, contra 14 de 2018, né, 9 em 2017. Aqui o FAT 5%, conforme o estatuto, 10% do fundo de reserva, que é estatutário, sobras líquidas de 14%. Nós estamos incluindo, vocês aprovaram em 2017 um fundo de expansão de 1 milhão, foi gasto no primeiro ano 263 mil, e em 2019 aquelas 4 agências que eu mostrei, gastamos, a reforma delas ficou em 736. Tivemos ainda sobras ou perdas de exercício encerrado de 309 mil, menos. Esse aqui foi um ativo que foi supervalorizado, que entrou pela avaliação e tinha que entrar pelo valor contábil. Então, uma diferença de 309 mil. Retorna, exatamente. E auditor sempre é muito conservador, é o pior dos cenários. Então, gerou 14.646 de sobras à disposição da Assembleia. Nós levamos para a proposta de distribuição da seguinte forma: aumentarmos, adicionar o fundo reserva de 7.300.000, é aquilo que eu falei, a cooperativa ficar mais competitiva, poder ser mais atrativa para o dia a dia do cooperado e também pensar na sua sustentabilidade. Adicionarmos ao FAT 746, o FAT é super importante, que as coisas estão mudando de uma forma tal que é importante demais os funcionários, diretores, conselheiros, sempre crescerem, desenvolverem na mesma proporção que o mercado exige. Fundo de expansão, nós vamos aprovar, a ideia é
a proposta de aprovar mais os próximos 2 anos um fundo de expansão de 1 milhão, como foi lá em 2017. Por quê? Porque nós temos, para esse ano, a agência do Estoril, temos também a agência de Ponte Nova e outras oportunidades que podem aparecer de reforma, tem que fazer reforma também. Então, a gente pede, igual 2 anos atrás, mais um fundo de expansão de R$1 milhão e distribuir aos cooperados 5 milhões e 600 na proporção de sua movimentação. Historicamente, como é que foi essa distribuição? Em 2015, nós distribuímos 3 milhões, 2016, 3.300, 17, 3.800, 4.800, e o resultado cresceu 16,6, que é a proposta de distribuição de aumento também, a mesma proporção do resultado. Aqui é o P, porque é da proposta, né? 5 milhões e 600. Aqui nós falamos crescimento boca de jacaré aí, escadinha mesmo, no sentido da gente pensar no longo prazo. Lembrando a vocês que quem tem mais de 10 anos de associado, mais de 65 anos de idade, já pode pedir a devolução da cota, que vai ser devolvida em um salário mínimo por mês, né, ao associado aí. Então, a gente encarar a minha pessoa jurídica me ajudar a minha aposentadoria, a minha pessoa física me ajudar a minha aposentadoria, sabe? Isso é um negócio muito bacana, que nós temos muitos associados já fazendo uso. Eu brinquei, é o dia do remédio? Não, dia para passear. Na época, né? Agora não está podendo passear. Sobras, como é que seria um cenário dessas sobras aí? Fazer uma simulação de quanto que eu iria ganhar, por exemplo, né? Depósito à vista, quem deve um saldo médio aí de 20 mil, vai ganhar 415,80. Isso aí, gente, é conforme o CDI. O CDI caiu muito esse ano, então é normal. Aqui, ó, o saldo à vista, aqui, esse 415, corresponde a 40% do CDI. Né? Quase uma poupança, pouco menos de uma poupança que vocês ganham de sobra. E aqui vocês não puseram colocar dinheiro, né, aplicado. O dinheiro que estava parado de saldo médio gerou isso aqui para vocês. Quem aplicou 100 mil vai ganhar R$ 891. A pessoa pode ganhar nos dois, né? Pode somar nenhuma. 15% de CDI. Por que 15%? Porque a aplicação, depois de 2 anos, ela tem imposto de renda de 15%. Então, a CredMap crava o objetivo dela, pagar em sobra líquida para o associado. Vai pagar os 15% de retorno na sobra para ele. Por isso que naquele gráfico, a cooperativa está o retorno bem melhor do que até o próprio Ibovespa, em função desse retorno que ela dá. Juros pagos, quem pagou juros de 10 mil vai ganhar 237,60. E todos os produtos ganham também. Se pague, cobrança, cartão, todos. Só que isso é do Bancob, cada um tem um modelo, uma métrica diferente de cálculo. Por isso que é difícil a gente colocar aqui quanto que ganhou de cada produto. Mas todos os produtos, a pessoa também, quanto mais produtos, mais ela vai ganhar sobras aqui também. Devolvo para o Edgar. Agradecemos ao senhor Jackson e pedimos ao senhor Edgar que conduza a votação do item B. Bom, gente, então eu vou... acho que a tela da proposta está na sequência. Então, essa é a proposta de distribuição das sobras, né, à disposição da Assembleia. O Jackson já esclareceu cada um dos itens. Quem estiver em conformidade com o que foi apresentado, o que foi proposto, permaneça como está. Né? Abstenções? Contrários? Então, está aprovado aí, serão distribuídos aos associados, né, além do que o Jackson já mencionou, R$ 5.600.000 de sobras, das sobras este ano, vão ser distribuídas aos associados. Para tratarmos do item C do edital, use a aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, FATS, permanece com a palavra o senhor Edgar. Bem, uso a aplicação do FATS, é uma formalidade que a gente tem que colocar à disposição da Assembleia.
Eu vou primeiro mostrar para vocês aqui, em suma, né, como que foi a aplicação do FATS no ano passado. Aí quase 2/3 do total dos recursos do FATS são aplicados em capacitação para funcionários e associados. E aí entram alguns outros aspectos, né, relacionados a projetos sociais, doações, plano de saúde, previdência. Esse é um demonstrativo sucinto aí do uso e da aplicação do FATS no ano anterior. Para a aplicação do FATS, cuja parte das obras foi destinada aqui nesse momento, né, aprovado pelos senhores, a recomendação também de praxe é a delegação à diretoria executiva para que faça o melhor uso do auxílio, desenvolvimento, capacitação de seus empregados e associados, e tudo aquilo que atendeu ao 5º princípio do cooperativismo, que é educação, formação e informação. Então, esse fundo, que ele é um fundo de assistência técnica, né, educacional para os seus associados, por que que a gente não pré-determina isso neste momento aqui? Onde é que vai ser aplicado cada coisa, né? Veja bem, as coisas são muito dinâmicas, os projetos sociais são apresentados no curso do processo, não dá para a gente, com a antecedência de um ano, saber quais cursos educacionais, quais treinamentos, quais projetos o SEBRAE vai apresentar, quais entidades, porque a cooperativa ela não pode, às vezes, liderar um determinado projeto social, ela faz isso com parceria. Então, quem apresenta as parcerias, o projeto é viável, dá para a gente enquadrar dentro do FATS, a gente faz aquela parceria e faz a execução com esse recurso, né? Então, não dá para a gente, aqui neste momento, pré-determinar exatamente quanto vai ser gasto em cada um dos projetos que podem ser apresentados, quais... a gente fala muito, para citar 2 exemplos muito positivos aqui. Oi? Associações comerciais, é exatamente o que eu ia dizer. Por exemplo, a gente tem 2 grandes exemplos aqui de associações muito engajadas, que é João Malevade e Santa Bárbara, que apresentam projetos, né, constantemente, mas às vezes as outras associações não apresentam tanto, então a gente fica nessa dependência. Mas, eventualmente, uma associação de um outro município pode apresentar um projeto interessante, aquilo ser muito relevante para o impacto social e a cooperativa apoiar aquele projeto, né? Então, não dá para a gente predeterminar, então fica aí a recomendação que eu já coloco sob apreciação dos senhores, né? Quem é favorável à proposta, permaneça como está. Abstenções ou contrários, ok? Então, está aprovado também por unanimidade aí essa aplicação do recurso do FATS. Devolver para o cerimonial. Agradecemos a palavra e iniciamos neste momento a Assembleia Geral Extraordinária. Permanece com a palavra o senhor Edgar para iniciar a apresentação do item A do edital. Reforma parcial e consolidação do Estatuto Social com inclusão e alterações de artigos. Bom, gente, então esse é o único item da Assembleia Geral Extraordinária. Vai ser bem sucinto, uma coisa bem simples, que nós temos aqui em resumo a inclusão de 2 artigos, o artigo 9º e o artigo 94, e alterações textuais, aí, poucas alterações para adaptação a algumas mudanças legislativas. Eu vou pedir aqui até o meu colega Matheus, que ele é gerente da área jurídica, responsável aí por todos esses ajustes, que pode até me acompanhar, ou ficar mais próximo, para me corrigir ou complementar algo que eventualmente possa me escapar aqui no esclarecimento aos senhores, mas, como eu disse, são questões muito simples. A primeira delas é a alteração no artigo 1º, o Jackson até falou que hoje, né, isso já há um tempo a cooperativa pode ter associado em qualquer parte do país, porém, a abertura de agência ela é restrita aos municípios que estão no nosso mapa. E, por recomendação do Banco Central, a inserção da expressão para fins de instalação de dependências físicas seja inserido aí no dispositivo do Estatuto, para que não reste dúvidas a ninguém que a instalação de agência só pode ser feita nessas cidades, muito embora, como o Jacques já esclareceu lá no início, a cooperativa pode ter associado em qualquer parte do país. Bom, aí é uma inclusão de artigo, tá? Que é o artigo... Aliás, perdão, aí não é inclusão de artigo, é a inclusão de um parágrafo no artigo. Também, como eu disse, é só uma adaptação, é um regramento que já foi incluído pela lei, uma lei do ano passado, e faz com que a gente reitere isso no Estatuto. Só traz para dentro do Estatuto aquilo que a lei já diz, né? É quase uma redundância, mas também mais em função da transparência para o associado, de um conhecimento. Porque o associado, naturalmente, ele vai procurar conhecer o Estatuto da cooperativa, mas, evidentemente, com tantas leis que tem em nosso país, eles não vão
se atentar para toda mudança legislativa que envolve o sistema cooperativista, né? Que basicamente, como se trata de inclusão, eu vou ler o dispositivo na íntegra, tá? E depois eu faço o esclarecimento necessário. Então, a cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados, quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados e tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que haja expressa autorização manifestada individualmente pelo associado ou por meio de Assembleia Geral que delibere a propositura da medida judicial. Bem, gente, parece complexo, mas de maneira bem sintética, como eu falei, a gente só está transcrevendo um texto da lei e permite que a cooperativa represente os seus associados judicialmente quando houver alguma demanda que trate de questões da cooperativa, do mercado em que a cooperativa atua. Então, não é a cooperativa representando o associado, por exemplo, em ações individuais do associado, não. Tá? Então, são eventuais processos em que a cooperativa pode atuar junto com o associado em matérias de mercado. Reforçando as palavras, né, para que haja essa representação, tem que ser aprovado primeiramente em assembleia pelos associados. Ok, está claro aqui? Acho que muito tranquilo, né? Então, como eu falei, é só uma posição legal. Aqui, a inclusão, aí sim, uma inclusão do artigo 9º, que a cooperativa responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Central Cicobi-Secringe, perante terceiros até o limite de suas cotas partes de capital que subscrever, perdurando essa responsabilidade nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão até a data em que se deu o desligamento. Também é algo só por um excesso de zelo, até de transparência, trazer isso para dentro do estatuto, porque isso é uma obrigação já decorrente do próprio vínculo associativo que a cooperativa mantém com a central. Então, é uma corresponsabilização dentro de uma sistemática que fortalece todo o nosso sistema, né? Então, também é muito tranquilo. Aqui não é inclusão, é só mudança textual. Há, sim, em função da inclusão do artigo, uma mudança de numeração do dispositivo, né? E aqui diz respeito aos requisitos para exercício de cargo dentro da cooperativa. Tá? Então, também é um regramento já do Banco Central que mudou a redação, aqui não é inclusão, só há uma mudança, de que aquele que pretender exercer cargo na cooperativa não pode ser inabilitado em processo administrativo, né, dentro do Banco Central. Então, a pessoa tem que cumprir todos os requisitos, dentre eles, né, não ser declarado, não sofrer nenhum tipo de processo administrativo no Banco Central. E, no caso de eleitos para cargos estatutários, que não atendam o disposto nos incisos 7 e 9, que eu já vou explicar quais são, ou passo para o Matheus explicar, o Banco Central poderá analisar a situação individual dos pretendentes com vistas a avaliar a possibilidade de aceitar a homologação de seus nomes. Em outras palavras, a pessoa ela é eleita, mas esbarra em alguns daqueles dois dispositivos especificamente, e aí ele não é descartado sumariamente. Há uma análise do Banco Central para ver, diante do caso concreto, que em pese esses dois enquadramentos, que o Matheus vai explicar, o Banco Central pode ainda assim aprovar os seus nomes para a atuação de cargos estatutários na cooperativa. Esses dois incisos eles estão incluídos no Estatuto Social, como o Edgar disse, né, no rol das condições para exercício da função de dirigente na cooperativa, e eles dizem respeito a, como por exemplo, o inciso 7º, a inclusão no Serasa, protestos, enfim, débitos judiciais, entre outros. E aí o que o parágrafo 1º trouxe é que o Banco Central ele poderá, mediante justificativa, né, do pretendente ao exercício de um cargo, analisar e, dependendo da situação desse protesto, dessa dívida que a pessoa responda, autorizar a nomeação como dirigente da cooperativa, mediante, como eu disse, análise do Banco Central. Isso acontece porque, gente, não sei se alguns de vocês conhecem alguém que já passou por isso. Você pode passar por uma situação, a pessoa pode passar por uma situação de um protesto indevido, por exemplo, né? Mas, embora indevido, como ele existe, até então, ele
seria sumariamente excluído. Mas o Banco Central ele vai poder fazer essa análise individual. Por exemplo, o protesto é indevido, ele entra na justiça para discutir esse processo, então é algo que está sendo discutido, o Banco Central solicita essa documentação, se analisa, justifica, explica, olha, o protesto é indevido, está sendo discutido, o Banco Central ainda assim pode aprovar o seu nome, tá? Mas isso fica a critério do Banco Central, não é a critério do Conselho de Administração, de diretoria e nem do associado, não. Então é a critério exclusivamente do Banco Central essa análise, ok? Aqui é uma inclusão ou só remuneração? Não, inclusão. Aqui essa é uma inclusão, né? O artigo 94. Então, os documentos necessários à associação e relacionamento dos associados com a cooperativa poderão ser digitais ou físicos que, em caso de digitalização, terão o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito, sendo suficiente para comprovação de autoria e integridade nos termos da legislação e regulamentação em vigor. Também essas questões hoje de documento digital, hoje você vê no cartório, hoje você pegar uma certidão, você pegar qualquer ato constitutivo hoje, isso é assinado digitalmente, autenticado digitalmente, então isso é só reforçando a validade desses documentos, trazendo para o estatuto, né, e futuramente também a digitalização para a documentação das contas digitais, né, que a gente já tem, na verdade. Né? Alguma coisa, Matheus, em relação a isso aí? Só isso mesmo. Só isso mesmo. E o artigo 95, na verdade, não houve nenhuma mudança, é só a renumeração do artigo, tá? Então, são essas as alterações no estatuto, como mencionado no edital. É reforma parcial, ou seja, somente desses dispositivos trazidos aqui para os senhores. E consolidação. Por que a consolidação? Porque aprovados esse, a gente consolida o estatuto na íntegra, né, com as alterações, para que fique tudo em um único documento, para você fazer registro, para tudo que você precisar apresentar, você não ter documentos apartados. Tá? Então, ficou clara essa parte para todo mundo em relação ao estatuto? Acho muito tranquilo, né? Então, vou colocar sob apreciação dos senhores. Tá? Como eu disse, é o único item da nossa AGE. E até aproveitando a oportunidade, porque para esclarecer que a reforma estatutária ela é de competência da Assembleia Geral Extraordinária, por isso a gente tem que fazer essa distinção. Tá? Então, eu coloco sob apreciação dos senhores, quem está de acordo com as alterações propostas, permaneça como está. Contrários, abstenções. Então, está aprovado. Então, eu devolvo para o cerimonial, porque aqui, né, pelo menos de forma solene, encerra-se a Assembleia Geral Extraordinária. E aí devolvo para o cerimonial. Convidamos, neste momento, o presidente Jackson para fazer o encerramento das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária e proferir as suas considerações finais. Declaro encerrada a Assembleia. As considerações finais eu faço aqui, destacar o cooperado Marcos, né, que cumpriu brilhantemente o dever dele como associado, veio de Mariana, né, nos prestigiar, sempre participa, muito participativo, né, quero destacar isso aqui. Lembrando também vocês que essa Assembleia foi gravada, tá? Vai estar depois disponível para todos os associados, vão ver vocês lá com a máscara, né? Né? E também um brinde aqui para vocês, no final aqui, na saída aqui, a lembrancinha dessa Assembleia diferente, né, que nós participamos aqui. E também, que apesar de encerrado, a gente está à disposição aqui para qualquer pergunta aqui que queiram fazer, bater um papo aqui, também estou à disposição. Tá? Obrigado a todos aí. Com Deus, então. Obrigado. O Cicobi Credimep agradece a presença de todos os cooperados. Boa noite. Primeiro, quero dizer a importância do associado estar participando da Assembleia. Né? Dentro da Assembleia que são decididos o resultado da cooperativa. E é muito importante ver o que está acontecendo na cooperativa, como está o crescimento. E de acordo com o que a gente vem acompanhando, a cooperativa está de parabéns, normalmente estão excelentes, mostra que está sendo um trabalho de grande tamanho, de grande responsabilidade, voltado especificamente para o associado. E a cooperativa está de parabéns com o resultado que está obtendo nos últimos anos. Espero que daqui para frente seja melhor ainda.